conosco aqui. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por essa oportunidade, queridos, que Deus nos concede de estarmos nessa tarde na sua presença, mesmo a gente indo hoje ali para Debrais em Belém de Maria, a gente não podia deixar de realizar a quinta profética aqui também. Por isso que nessa tarde nós estamos realizando esse horário para a glória de Deus. Bom é estarmos na presença de Deus. Queridos, quem lembra aonde foi que fizemos a leitura? Capítulo 14 e o verso 22. Olha aí, estão ligados. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, o capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus, como também já falamos aqui, Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento e também é o rompimento de aproximadamente 400 anos de silêncio, porque de Malaquias adentrarmos o Novo Testamento, que é o livro de Mateus, houve aí no mínimo 400 anos de silêncio, que Deus mais não falava com o povo, por conta da sua desobediência. Então o livro de Mateus, ele abre aí simplesmente o retorno da própria voz de Deus, do próprio Senhor, novamente agora falar com o seu povo. E dentro disso aí também se cumpre a promessa do nascimento do Filho de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Novo Testamento, eu titulo ele, no meu pensar, como um divisor de águas, aquele que trouxe novamente a presença, o retorno da glória de Deus para com o povo. Porque nós sabemos claramente que o povo de Israel, eles sempre andaram em desobediência à palavra de Deus. Mesmo Deus falando com o povo, mesmo Deus enviando os seus profetas, assim como Jeremias, assim como Ezequiel, assim como outros profetas que vieram antes até do início do Novo Testamento, mas o povo continuava na sua rebeldia, o povo continuava na sua desobediência, a ponto de Deus não mais falar com o seu povo e ficar aí, segundo a história, segundo os historiadores, no mínimo 400 anos sem falar com o povo. Então nós vamos observar que o capítulo de número 15, melhor falando, o capítulo de número 14 do livro de Mateus, vai mostrar entre vários acontecimentos do capítulo 1 de Mateus até o último capítulo, as maravilhas que o nosso Senhor, ele operou quando ele permeava sobre essa terra. Mas uma das coisas que me chama muita atenção é este período aqui, do capítulo 14, versículo 22, porque isso aqui não é algo comum, isso é algo sobrenatural, aonde nós vamos observar aqui o mar obedecendo a voz do Criador, o vento obedecendo a voz do Criador. Por isso que antes de nós adentrarmos nesse capítulo 14 e no versículo 22, eu falei para os irmãos que antes de se iniciar o livro de Mateus, houve aí 400 anos de silêncio, que Deus mais não falava, porque o povo estava desobediente à palavra de Deus. Então houve esse silêncio, enquanto, meus irmãos, a humanidade desobedece à voz de Deus, enquanto o povo desobedece à voz de Deus, nós vemos aqui o mar, nós vemos aqui o vento obedecendo a voz do Todo-Poderoso. Que nós possamos tomar, irmão, como exemplo esse acontecimento aqui de Mateus capítulo 14, versículo 22 adiante, sobre a obediência. Eu quero tomar como base central desta palavra nessa tarde, não é outra coisa a não ser a obediência do mar aqui neste momento e do vento. Querido, capítulo 14, versículo 22 mostra que Jesus, ele ordenou
ordenou. Em outras parábolas, melhor falando, e em outros livros do Novo Testamento, nós vamos observar que Jesus obriga os seus discípulos a subirem no barco. Mas Mateus narra a expressão ordenou. Ou seja, Jesus pede para que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Em outras palavras, Jesus diz: olha, sobe no barco, vão adiante, porque eu vou me despedir da multidão. Perceba que Jesus tinha essa preocupação também como um bom pastor. E a partir do momento de terminar a reunião, ele também se despedir da multidão. Jesus não era um pastor que pregava o seu sermão e após terminar o seu sermão, dizia a todos: vão para casa, Deus abençoe, amém, e virava as costas para o povo. Não. Jesus se preocupava também em se despedir da multidão, em falar em particular com cada um. É por isso que eu também tenho essa preocupação de quando terminar um culto, a gente chegar e conversar com os meus irmãos, de cumprimentar os meus irmãos. Jesus tinha esse hábito também na sua trajetória sobre essa terra, de também se despedir da multidão após o seu sermão pregado. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos sobem no barco e Jesus manda que eles vão para o outro lado. Ou seja, o que é um discípulo? É aqueles que estão ladeando o mestre. O que é o discípulo? É aquele que está para servir o mestre. Então Jesus manda que ele suba no barco e vá adiante para o outro lado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, enquanto eu vou me despedir da multidão aqui, vocês vão adiante, toque o barco para frente, façam a obra, continue, cheguem lá, já comecem a fazer a obra, vai em frente, porque eu vou ao encontro de vocês depois. Mas o que me chama a atenção é que neste momento aí, o versículo de número 23 vai dizer que despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. Jesus, ele não se preocupou imediatamente em acompanhar os discípulos, não, ele se despediu da multidão e também foi para o monte à parte orar. E chegada já à tarde, estava ali só. Ele estava só, orando, falando com o Pai, porque Jesus também tinha esse hábito da oração, que o cristão não pode perder esse hábito na sua vida, que é o período de oração, que é o período de intimidades a sós com o Pai. Jesus estava orando. A Bíblia vai dizer no versículo de número 25: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Isso era por volta de 6 a 9 horas da manhã. Jesus vai ao encontro dos discípulos. Isso me chama a atenção, porque Jesus não vai, irmão, em outro barco. Jesus não pega outro barco. Jesus não pega ninguém e diz: olha, vamos comigo, me conduz até chegar, acompanhar os discípulos que já estão aí na frente. Não, isso aqui é tremendo, isso aqui é fenomenal, isso aqui é o poder do nosso Deus, isso aqui é o poder de Jesus, irmão, porque nenhum homem natural tem condições de fazer isto que Jesus fez. Jesus, irmão, mesmo que os discípulos já estavam em muito, irmão, longe de Jesus, no percurso do barco, Jesus acompanha eles andando sobre as águas. Isso aqui é fenomenal. Os irmãos sabem tanto quanto eu, irmãos, que o barco, mesmo sem ser motorizado, mesmo sendo você balançando ali o remo, que era o barco que os discípulos estavam, mas o tempo que Jesus tomou para despedir a multidão, o tempo que Jesus tomou também para o período da oração, e na quarta vigília de 6 a 9 horas da manhã, ele pega o percurso ao encontro dos discípulos. Eles já estavam muito longe. E o que me chama a atenção, primeiro, é que Jesus vai ao encontro deles por cima das águas. Isso aqui é tremendo, é fenomenal, irmão. E outra coisa fundamental é que Jesus acompanhou eles. Jesus não estava em outro barco, irmão, ele estava andando. Isso mostra o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso
também mostra, meus irmãos, que Jesus ele chegou no momento certo e na hora certa. Porque Jesus não chega atrasado e nem chega adiantado. Jesus não é adiantado e também ele não é atrasado. Ele chega no momento certo e na hora certa. Glória a Deus. É por isso que nós temos que nos tranquilizarmos, irmão, na hora das adversidades da vida, na hora dos momentos difíceis na vida. Nós precisamos acreditar que independente da tempestade, que independente do momento difícil que se levante, ele vai chegar. Glória ao nome de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 26: e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Meus queridos irmãos, o versículo 24 mostra que o vento era contrário. O barco, ele necessita do vento ao seu favor, para que ele possa prosseguir a sua viagem. O avião é diferente. O avião, ele decola com vento contrário. Ele precisa que o vento esteja contrário para poder pegar voo. O barco é diferente. O barco precisa que o vento sopre ao favor para que conduza o barco ao destino escolhido. Então o que me chama muita atenção é que o vento era contrário. Eles estavam agonizados, eles estavam afadigados, eles estavam preocupados, eles pensavam que ia pique, porque tem coisas na nossa vida que tem hora que a gente olha e fala: agora vai desmontar tudo. Tem hora que acontece coisas em nossas vidas que a gente pensa: agora o negócio desaba, agora as coisas não vai, agora as coisas não funcionam. Aí de repente Jesus chega. Aí de repente Jesus manda, irmão, a solução para aquilo que a gente precisa, porque Jesus conhece as nossas vidas. Glória a Deus. Então Jesus vem caminhando. Eles quando olham, porque meus irmãos, era de 6 horas a 9 horas da manhã, mas mais concreta, era umas 6 horas da manhã. E aonde eles estavam, ainda o tempo não estava tão claro. Então os discípulos de repente vê, não um barco, mas vê um homem caminhando sobre as águas. Eles logo pensavam que era um fantasma, porque eles não reconheceram que era Jesus que vinha caminhando sobre as águas. E não tem horas, irmãos, que na hora da adversidade, às vezes irmã Ciene, irmã Mara, Iris, Jackson, às vezes Jesus está chegando, mas a gente não consegue ver ele chegando. Às vezes nós não entendemos que é ele já vindo ao caminho, com o milagre, com a providência, com a saída, e a gente fica assustado. Então eles se assustaram porque pensavam que era um fantasma. E a Bíblia vai dizer: e gritaram com medo. Oh meu Deus. Aí o versículo de número 27 diz: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Em outras palavras, Jesus se identifica: ei rapaz, não é fantasma coisa nenhuma, sou eu. Não tem nada de fantasma, sou eu. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aí ele se aproxima: sou eu, não temas. Oh glória. Aí o versículo de número 28: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu. Perceba, Jesus se identifica: sou eu. Aí vem Pedro e ainda diz: se és tu. Perceba, irmão, a incredulidade do ser humano como é terrível. Mesmo Jesus aparecendo dizendo: sou eu que estou aqui, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou agindo. E às vezes o ser humano: se és tu. Aí Pedro coloca Jesus à prova. Olha para aqui, irmão, que coisa tremenda.
E ele disse, versículo 28, melhor falando, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Porque Pedro pensava, todos pensavam que era um fantasma. Fantasma não tem corpo, até porque fantasma também não existe. O que você vê são demônios. Quando você vê alguém dizendo: olha, eu vi fulano ali, você não viu fulano, você viu um demônio. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo final. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Não existe jeito, fulano apareceu para mim, não existe isso. Porque a partir do momento que a pessoa morre, é dois destinos que ele segue: arte, lugar do tormento, aquele que vai sem Cristo; paraíso, descanso, aqueles que morrem com Cristo. A alma não fica vagando pela rua, a alma não fica balançando árvore nem mexendo em telha. Isso são demônios que se apresentam. Então eles pensavam que era um fantasma. Então, em outras palavras, Pedro disse: eu só acredito se é o Senhor, se eu também andar. Se eu andar sobre as águas, eu acredito que é o Senhor. Olha que coisa. Aí o que acontece? Versículo 29. E ele disse: vem. Ó, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então perceba que quando Pedro desce do barco, ele desceu com tanta fé, ele desceu crendo tanto, que quando ele pisou em Pancine, ele pensava que estava pisando no chão e começou a andar normal. Assim como Jesus, no seu corpo físico, estava andando, Pedro também andou. Só que quando Pedro estava andando, ele tirou a vista de Jesus. E o problema, meu amado, é quando o crente tira a vista de Jesus. Enquanto Pedro desceu do barco, estava andando, olhando para Jesus, ele estava andando, ele estava caminhando. No sentido espiritual é dessa forma: quando o crente tira o foco de Jesus, ele afunda, ele se perde na caminhada. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes se desviam da igreja, se afastam da presença de Deus, porque enquanto estão olhando para Cristo, estão firmes, estão andando, mesmo sobre as águas, estão andando, mesmo sobre a dificuldade, estão andando. Mas quando tira os olhos de Jesus e olha para um lado e olha para o outro, afunda. Olha o que diz o texto, eu estou lendo Bíblia. Olha o que diz o texto. O versículo 29 diz que Pedro andou, certo? O versículo 20 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Enquanto ele estava olhando para Jesus, não importava o vento que estava soprando. Mas quando ele começou a tirar a vista de Jesus e focar no vento que estava batendo forte nele, ele começou a olhar para o vento bater forte. Aí começou a afundar, porque ele começou a ter medo. Meus irmãos, independente da dificuldade da vida que nós possamos enfrentar, nunca possamos ter medo. Não tenha medo, Jesus está no barco. Não tenha medo, Jesus está com você. Tenha convicção disso. Olha aqui então, o versículo de número 30, eu vou reler. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Versículo de número 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, primeiro, a pequena fé de Pedro fez com que ele andasse sobre as águas. Mas quando Jesus fala para ele aqui: por que duvidaste? Não era no momento em que ele estava caminhando, porque a pouca fé que ele tinha fez com que ele andasse. Mas quando Jesus disse: por que duvidaste? É porque ele pensava que era um fantasma, e só acreditava que era Jesus se Jesus fizesse ele andar sobre as águas. Então por isso que ele disse: por que
duvidaste? Aí a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Estendeu as mãos. Porque, irmãos, o ser humano pode até virar as costas para você. O ser humano pode, meu mar, até não estender as mãos, irmã Ciane, na hora que você mais precisa. Mas existe um Deus. Oh, meus irmãos, é por isso que é maravilhoso servir a esse Deus. Porque existe um Deus, irmão, que mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora que a gente precisa muitas das vezes de um refúgio e não encontra, mas Jesus vem e estende as suas mãos. Jesus poderia ter deixado Pedro afundar. Jesus poderia ter deixado Pedro morrer afogado, mas não. Aonde Jesus está, ninguém morre, irmão. Aonde Jesus está, sempre vai haver o refúgio, sempre vai haver o socorro da parte de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Jesus estende as mãos e levanta Pedro. Versículo de número 32. Glória a Deus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oh, glória. Jesus às vezes permite alguns ventos nas nossas vidas, irmão, que é para provar a nossa estrutura, é para provar, para ver se a gente está firme mesmo. Então às vezes ele pega e um vento contrário para testar a nossa fé. Oh, meus irmãos. Versículo de número 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Depois que Jesus sobe no barco, depois que Jesus acalma o vento, eles reconhecem que era o Filho de Deus. Ou seja, a questão do fantasma ficou de lado, e agora eles reconheceram que era o Filho de Deus. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso. Deus abençoe os dois adolescentes que estão aqui, sejam bem-vindos para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, neste momento, por este culto dessa tarde maravilhoso, Senhor. Meu Deus, leve em paz a cada um dos teus filhos aos seus lares e conduza os teus filhos, Senhor, até Belém em segurança. Estenda as suas mãos poderosas, livra, guarda, protege. Fica conosco nesse dia, Senhor. Que o teu nome seja glorificado todos os momentos da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por cada morador dessa localidade, por cada um dos nossos vizinhos, nossos amigos. Permanece conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz: cumprimente seu irmão, diga: foi muito bom você ter vindo hoje. Glória a Deus. É só compartilhar.